Oi, gente, mais um vídeo aqui pra vocês hoje. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu sei que passa na cabeça de todo mundo que tá em busca da restauração do casamento, né? Não só o que a gente tá cansada, que eu vou desistir e tudo mais, é porque quando a gente tá na fase da restauração do nosso casamento, a gente busca muitos testemunhos, né? E na maioria das vezes a gente tenta sempre achar testemunhos parecidos com os nossos, né? Pra gente poder se comparar, se guiar também, né? O que a gente deve fazer, o que não deve fazer. Só que, como eu sempre falo pra vocês, cada caso é um caso. Um dos pensamentos que vem muito na nossa cabeça também quando a gente está assistindo esses testemunhos é: todos os casamentos são restaurados menos o meu. Ou se não, né? Nossa, mais um casamento restaurado, só o meu que não é. E muitas vezes a gente ainda pensa também: nossa, um caso pior que o meu e que já foi resolvido, já foi restaurado. Ou também pensa que o nosso caso é muito mais difícil do que aquele que tá sendo contado o testemunho. Só que é assim, quando Deus permite a gente passar por essa situação, Deus permite a gente entrar nesse processo, né, do deserto, que Deus está permitindo a gente entrar e começar a vivenciar todo esse drama, toda essa tristeza, é porque Ele tem um propósito. Porém, o propósito, ele não é feito só para você. Ele é feito tanto para você quanto para o seu esposo, para o seu cônjuge que foi embora, né? Talvez você já esteja assim se perguntando: mas o que eu tô fazendo de errado? Muita gente me manda essa mensagem: olha, eu tô fazendo isso, já deixei ir, já tô vivendo minha vida, mas o que eu tô fazendo de errado? Eu oro, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo. E às vezes você fica tanto ainda nesse pensamento que você tá fazendo alguma coisa de errado que você acha que seu casamento ainda não foi restaurado por isso. Ou se não, também me mandam as perguntas assim: olha, o que você acha que eu devo fazer para ver se eu faço ele se aproximar mais de mim, para ele vir aqui ou para acontecer alguma coisa lá com ele e ou ela, né, com a OM ou com o OH. A questão, gente, que assim, a questão não é se a gente tá fazendo uma coisa de errado ou não. A questão é que a gente tem que entender primeiro por que Deus está permitindo a gente passar por isso. Alguma coisa Ele está querendo que a gente se trate, que a gente se cure, né? Pode ser inúmeras coisas, às vezes a sua forma de pensamento, às vezes a sua forma de cuidado com a casa, ou até mesmo com o cuidado com você mesmo. Às vezes a gente no nosso casamento coloca o nosso marido tanto num pedestal, tanto como o centro do universo, que a gente esquece da gente, que a gente não se cuida, que a gente não se olha, a gente não se trata, a gente não tem um momento só nosso. Você consegue me entender isso? Então, são várias formas de tratamento. E também, às vezes, você fala assim: não, mas eu já tô fazendo isso, eu tô me cuidando, tô indo pra academia, eu já tô mais bonita, eu perdi tantos quilos. Porém, o processo ainda não deve ter sido feito lá do outro lado. O outro lado também precisa ser tratado. Porque não adianta o outro lado voltar para você sem ter tido o tratamento, porque muitas coisas vão acontecer, muitas coisas você vai agir errado e às vezes só vai piorar mais ainda a situação. Então você tem que entender que o outro lado também precisa passar por um processo. Aí você vai falar assim: não, mas ele não se mostra arrependido, ela também não está arrependida, eles estão vivendo muito bem, mas a gente não consegue entender os planos de Deus. Às vezes Deus coloca eles lá no auge para eles se acharem que estão perfeitos, que tomaram as decisões mais perfeitas da vida deles, para que depois Deus mostre o que realmente é perfeito na vida deles. Então, vocês precisam parar de querer se comparar, de querer: ah, não, mas eu nunca vi um testemunho assim, assim, assado. Não, meu caso é diferente. Não existe caso impossível para Deus. Não existe solução que Deus não possa colocar a mão e tornar tudo possível. Então passe sim a se alegrar com os testemunhos dos outros, passe a se edificar um alimento, né? Os testemunhos são os alimentos que a gente tem nesse momento, pra gente ver que tá mudando uma situação, mais uma família foi restaurada, né? Mais uma vez o inimigo, graças a Deus, perdeu. E você continue firme,
Continue no seu propósito. E assim, muitas vezes vocês me falam assim, mas eu tô jejuando, tô orando tantas horas por dia. Mas e você? Você tá vivenciando o que você pede? Eu falo muito isso pra vocês, porque não adianta você estar orando, jejuando, fazendo campanha, fazendo propósito, participando de grupos de restauração, mas vocês mesmos não vivem o que vocês pedem. Vocês mesmos são as primeiras a terem a dúvida de que Deus vai restaurar seu casamento. Vocês têm que parar de ouvir o que o seu cônjuge está falando nesse momento. Porque nesse momento eles falam que não querem voltar, que eles estão apaixonados pela outra pessoa, né? Que a sua esposa também está vivendo uma vida que ela sempre quis, a vida de solteira, que ela não teve. Não é mais ou menos assim que funciona? Aí vocês o quê? Se desestimulam, começam a querer desistir. Mas vocês têm que ver que isso é só uma circunstância. E que isso tudo pode mudar no estalar de dedos. Porque para Deus, Ele muda da noite para o dia. Então, parem de ficar ansiosos. Eu sei que a ansiedade atrapalha muito a nossa restauração. Às vezes a gente vê casos de que a gente fica olhando assim, nossa, mas ela fazia isso, aquilo, e o marido voltou para casa, e o meu ainda não voltou, e eu tô fazendo isso. A gente tem que parar também de se comparar. A gente deve sim ouvir testemunhos, porque o testemunho, ele alimenta a gente, ele nos fortalece. Mas a gente também não pode ficar comparando a minha causa com a sua causa, entendeu? Porque o meu caso foi de um jeito, eu entendo que meu marido, ele fez errado, sim, ele se envolveu com outra mulher, sim, porém eu também tinha meus erros. Porém, os meus erros podem ter sido diferentes dos seus erros. Então, você tem que analisar tudo, ao invés de ficar tendo esse tipo de pensamento. Você deve, sim, ficar feliz pelo testemunho, mas não ficar se comparando, nem achando que o seu caso é mais difícil do que o da outra pessoa. Porque não existe caso difícil para Deus. Mas em todos os casos, Deus tem um tratamento. Tanto para você, quanto para o seu cônjuge. Cabe a gente entender, a gente conseguir viver pra gente, porque assim, quando a gente começa a entender o propósito do deserto, né? Por isso que o nome do meu e-book é Transforme Seu Deserto em um Oásis, porque quando a gente começa a entender que a gente está ali porque Deus quer tratar da gente, Deus quer cuidar da gente, Deus quer modificar a gente começa a levar as coisas mais leve e para de ficar colocando dificuldade em tudo. Às vezes a gente coloca dificuldade em tanta coisa que nem é tão necessária. Às vezes a gente se preocupa com coisas que ainda vão acontecer e o pior ainda, não acontece. Então, vamos parar, vamos focar na gente, focar no propósito que Deus quer com a gente. Com o outro lado lá, com o seu cônjuge, Deus vai tratar também, mas também no momento certo. A gente não consegue entender os planos de Deus, mas Ele tem um plano sim, tá bom? Então, olha, gente, não deixe de curtir, de seguir. Toda vez que eu colocar um vídeo, vocês estiverem me seguindo, vocês ativem a notificação, né, o sininho, que vocês já vão receber a mensagem de que tem um vídeo novo no canal, tá bom? Então, Deus abençoe a todos.